Os filósofos pré-socráticos, também conhecidos como naturalistas, explicavam a realidade, o cosmos, a partir de causas materiais. Tales, por exemplo, afirmava que tudo era feito de água, sua arqué era a água. Platão então questionou se o mundo mecânico, material, consegue fundamentar a si mesmo, causar a si mesmo. E então ele começou a sua investigação, que hoje a gente pode chamar de metafísica, mas Platão chamou isso de segunda navegação. E a gente vai entender isso agora, então continua no vídeo para entender o que é a segunda navegação de Platão e como Platão entende a realidade. Para a segunda navegação fazer sentido, é óbvio, precisa existir uma primeira. E a primeira navegação foi a partida do barco, todo montado de madeira, ao mar. Esse barco dependia do leme, dependia das suas velas para chegar até certo ponto. Mas a partir de certo limite, esses instrumentos não eram mais suficientes para fazer o barco alcançar o seu destino. Então, Platão, nessa analogia, diz que é preciso uma segunda navegação. E essa segunda navegação é a ação das pessoas através do remo para alcançarem o seu destino. Então, a analogia é basicamente isso. A primeira navegação significa o primeiro movimento da filosofia com os pré-socráticos, com os filósofos naturalistas que queriam explicar a natureza, o cosmos, através de arqué puramente materiais. A gente já viu isso, eu vou deixar na descrição e no card para você ver esses vídeos. A segunda navegação tenta explicar, e por isso Platão deixa claro que não é suficiente apenas causas materiais para explicar a realidade. Ele tenta explicar isso a partir de uma causa que não está mais no plano material. Onde estará essa causa? Em um lugar que está além do sensível, em um âmbito suprassensível, além do material. E é isso que vai explicar, vai dar fundamentação à teoria das ideias, o eidos, as formas que são realmente a verdadeira essência e a verdadeira causa da realidade, e, portanto, é isso que define como Platão entende a realidade. Então, diferente dos pré-socráticos que diziam que a totalidade da realidade era constituída por causas materiais, Platão diz que o verdadeiro ser não está na matéria, está em um lugar além disso. E esse lugar além da matéria, suprassensível, é conhecido como o mundo das ideias, o hiperurânio. Muito diferente do que a gente entende hoje, depois da modernidade. Ideia, para Platão, significava a substância, aquilo com que faz com que a coisa seja o que ela é. Ou seja, se a gente retirar a substância de um objeto qualquer ou de um fenômeno, ele deixa de ser aquilo que ele é. Por exemplo, se eu tirar a substância desses quadros, dessa lâmpada ou de mim, eu deixo de ser quem eu sou. Então, a gente não pode confundir ideia, como a gente entende hoje modernamente, como um mero esforço racional, com uma substância que significa a essência do próprio mundo. Ou seja, a essência material, a essência do mundo material não está no mundo material. Não é o mundo material que tem sua própria essência, mas esse mundo das ideias. E em grego isso era chamado de eidos, que significa forma. E Platão chegava a dizer que era o paradigma. Ou seja, paradigma é aquilo que faz que as coisas encaixem em certo sentido. Vamos dizer que são os limites de certa coisa. A multiplicidade das coisas que existem no mundo sensível faz com que também a gente defenda, e Platão defenda, que exista também uma multiplicidade de ideias no mundo das ideias. Se a gente vê vários tipos de cavalos diferentes, a gente sabe que no mundo das ideias existe a ideia de cavalo, do cavalo perfeito, já que é a substância. Existe a ideia do cachorro, o cachorro perfeito. E a gente vai entender por que essa diferença entre perfeição no mundo das ideias e não perfeição no mundo sensível, que é o plano que a gente vive e existe. Isso quer dizer
que no mundo das ideias existem ideias de tudo que a gente experiencia aqui. E não só ideias de coisas, mas também ideias de valores, valores morais, valores éticos. Por exemplo, o que é a justiça? Existe no mundo das ideias a ideia de justiça, a ideia de beleza. E é isso que Sócrates tenta fazer nos diálogos de Platão, é encontrar essas ideias perfeitas no mundo das ideias. Tudo que existe na Terra pertence também ao mundo das ideias. Só que no mundo das ideias há a perfeição. E aqui, imperfeição, porque estamos no âmbito da matéria e no âmbito da sensibilidade, que se decompõe. Geralmente, quando a gente pensa em mundo das ideias e mundo sensível, a gente cria uma divisão hierárquica. O mundo sensível ficando abaixo e o mundo inteligível, o mundo das ideias, acima. Isso é a tradução literal de hiperurânio, que significa acima do céu, acima do cosmos. Porém, essa é uma interpretação mal feita. E a interpretação correta, segundo os comentadores de Platão, é que hiperurânio signifique um não lugar. Já que está acima do cosmos, ou seja, tudo que existe, é um não lugar, porque as ideias não possuem características que existem no mundo sensível. As ideias não têm cor, as ideias não têm forma, as ideias não têm peso, portanto, elas não podem estar em um lugar que a gente compreenda de maneira física, com espacialidade. Então, essa interpretação de que o mundo das ideias está acima do mundo sensível é errônea e você precisa evitar caso for fazer uma prova do Enem. Fique atento a isso. Por que o mundo das ideias é tão importante? Porque o mundo sensível só se explica pelo mundo inteligível, pelo mundo das ideias. É a questão da causa e do efeito. O que a gente vive aqui é o efeito da substância do mundo das ideias. Então, é como se fosse a base da casa. O mundo das ideias é a base do nosso mundo sensível e sem ele nós não existiríamos. Significa que, de certo ponto de vista, a verdadeira existência das coisas está no mundo das ideias e não no mundo sensível, já que a gente vive em um certo grau de imperfeição, o que permite o ser humano conseguir entender e alcançar essas ideias inteligíveis que estão em um não lugar. Platão vai dizer isso, vai dizer que é o bem, que é o princípio primeiro e universal que dá origem a todas as coisas. Isso significa que até as ideias tiveram origem a partir do princípio que Platão identifica como bem. Então, a gente poder entender, ou seja, de maneira inteligível, se dá por causa do princípio que Platão chama o bem. O bem não é uma substância, não é uma essência, está acima da substância, acima da essência e dá origem a elas. Portanto, a gente vê que no mundo das ideias existe uma hierarquia. Em adição ao bem, que é o princípio primeiro, existe outro princípio, que é chamado de díade, que a gente pode entender como uma matéria amorfa, uma matéria que não tem forma. E o uno, o bem, ao se juntar com essa matéria amorfa, a delimita, lembra? Paradigma, lhe dá forma, e aí nascem as ideias. Então, hierarquicamente, existe o bem, que é quando o uno age, esse princípio unitário age sobre essa matéria amorfa, ele age como bem. E, ao agir, ele delimita essa forma, ele lhe dá características, e aí nascem as ideias. Então a gente chega à conclusão de que o uno é o princípio do ser porque ele dá origem às ideias, ele lhe dá forma, ele delimita o indeterminado. Também é o princípio da verdade, ou seja, como a gente consegue alcançar conhecimento sobre o mundo das ideias, se não através do próprio uno, a partir do bem. E também é o princípio dos valores morais e éticos. Então, hierarquicamente, no mundo das ideias existe isso. O uno, que se dá a partir do bem, essa matéria indeterminada, a junção dos dois dá origem às ideias. Então, a delimitação, a forma que esse uno aplica no indeterminado, lhe dá perfeição. Então, tudo que existe no mundo das ideias é perfeito
porque parte do princípio primeiro que dá origem a todas as coisas. Então existem ideias perfeitas no mundo das ideias. Por isso surge a pergunta: como o mundo inteligível, que é a causa do mundo sensível, realmente dá origem? Como é que nasce o mundo sensível a partir do mundo das ideias, dessa inteligibilidade? E aí a resposta é que o mundo sensível nasce a partir da junção das ideias com um receptáculo sensível que Platão chama de cora. Eu vou escrever aqui para vocês entenderem. Então, o mundo sensível é a junção das ideias, da substância, com um receptáculo que precisa também ser formatado. Mas ainda fica a questão: como é possível, então, que as ideias que são inteligíveis, que estão em um não lugar, que não tem espaço, interaja com um receptáculo material? E aí Platão responde recorrendo à mitologia. E outra coisa importante sobre Platão é que de vez em quando ele se utiliza de mitologia. Isso é característica para ser explorada em um outro vídeo. Então, se você quiser que eu faça mais vídeos sobre Platão, clica no gostei, que eu vou saber que você realmente quer aprender mais sobre Platão e eu faço mais vídeos sobre Platão. Então, Platão cria o mito do demiurgo. Mas o que é o demiurgo? Demiurgo é um deus artífice que consegue contemplar as ideias perfeitas. Então, demiurgo olha para as ideias perfeitas que existem, olha para o receptáculo e começa a fazer cópias das ideias perfeitas. Então, o mundo sensível já nasce como uma cópia das ideias. E como cópia, ele não pode alcançar nunca a perfeição de que as próprias ideias têm. Platão considera, então, depois que o demiurgo criou esse mundo sensível, que o que está vivo e inteligente tem um grau de perfeição maior, obviamente, daquilo que não existe e que não é inteligente. Por isso, o mundo que o demiurgo criou é um mundo que também tem um certo grau de perfeição, mas não alcança o mundo das ideias, o hiperurânio. E esse mundo, apesar de que vemos a mudança acontecendo, né? Por exemplo, você se lembra quando você era criança e você se lembra até agora todas as mudanças e fatos que você passou por sua vida. Então você mudou. O que acontece é que Platão acha que o mundo das ideias é eterno, que nunca vai acabar. E o mundo, depois de criado pelo demiurgo, também não vai acabar. O que acontece é que quando o demiurgo plasma o mundo, ele também dá origem ao tempo. E com o passar do tempo, o que a gente consegue ver como mudança, na verdade, são etapas da eternidade que vai passando. Só que como nós não somos eternos, os objetos não são eternos, a gente não consegue perceber essa eternidade e vemos apenas um fluxo. E aí Platão responde, por exemplo, a Heráclito e aquela discussão que há entre Heráclito e Platão, que também poderia abordar a partir desse ponto de vista e fazer outro vídeo sobre Platão. Quando o demiurgo cria o mundo, ele criou o cosmos, que tem o tempo, que tem espaço e as coisas que se deterioram porque não são perfeitas, tão quanto as ideias que existem no hiperurânio. Então, como Platão entende a realidade? A realidade é um composto do perfeito e do imperfeito. A realidade é um composto de substância e de materialidade. A realidade é um composto das ideias e da matéria, da forma e da matéria. Platão vê que esse mundo sensível é imperfeito e que a gente consegue captar ele através dos sentidos, mas que o mundo perfeito, que está num não lugar, a gente pode alcançar ele através do nosso conhecimento, da razão, mais especificamente. Então, Platão entende o mundo como essa dualidade. Existe uma substância, existe esse mundo material e existe no mundo da ideia essa hierarquia que acaba com o demiurgo criando o cosmos. Então, se você gostou do vídeo, se você quer mais vídeos de Platão, se você quer entender outros aspectos de Platão, por exemplo, o aspecto político que está na República, se você quer entender sua teoria do conhecimento, clica aqui que eu faço mais vídeos sobre Platão. Se chegar em 20 likes ou 25 likes, eu faço um vídeo aí
sobre Platão, sobre o que vocês quiserem. Então faço vídeos para vocês. Então até mais, até o próximo vídeo.